Oi, eu sou o João e este é o canal Vida Conectada, onde explico de forma clara as relações sociais com a tecnologia. Fake news e as bolhas de ignorância, ou como a ciência tem sido subjugada pelas massas ignorantes. Esta apresentação é parte da disciplina Divulgação da Ciência e da Tecnologia em Meios de Comunicação de Massa, da especialização em Popularização e Divulgação da Ciência da Fundação Oswaldo Cruz. Os idiotas irão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Nelson Rodrigues. As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar depois de uma taça de vinho sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala de um ganhador do Prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Humberto Eco. O papel das redes sociais e da evolução dos meios de comunicação em massa, de notícias falsas e outros mecanismos de universalização da desinformação tiveram papel fundamental no estado de imbecilidade atual da sociedade brasileira. Rodrigo Ribeira Pereira, ao citar o filósofo Ortega y Gasset. Nunca vi antes no país tamanha emergência da imbecilidade coletiva. É tratamento precoce, é terra plana, é globalismo. A cada dia que passa eu ouço mais bobagem. Até chip líquido em vacina já falaram. Mas o problema todo é o seguinte: só fake news não define este problema. Aliás, antes de mais nada, vamos falar da definição de fake news. Tandock, Lin e Ling executaram um estudo analisando a definição de fake news em mais de 100 trabalhos acadêmicos e encontraram duas características muito interessantes da fake news. As motivações das fake news são ou de ordem ideológica ou de ordem financeira. Por incrível que pareça, mentira dá dinheiro. E também ele define a fake news em duas variáveis: a intenção de enganar e a factividade. A intenção de enganar é exatamente o que se diz a expressão, ou seja, há uma intenção clara em enganar. E a factividade é aquela questão de faz sentido, tem base em algum dado concreto e faz com que a pessoa acabe acreditando naquela mentira de forma deliberada. Na prática, nós temos dois problemas centrais. Um é a desordem informacional e o outro são as distorções cognitivas. Isto agravado pela situação atual no país, onde a ciência e a opinião estão querendo se estar em pé de igualdade. E no Brasil ainda tem mais um agravante, que nós estamos enfrentando aí um descrédito das instituições, ou seja, as instituições estão deixando de funcionar a contento e as pessoas estão inseguras, então passam a acreditar em qualquer coisa que lhe é encaminhada por alguma pessoa que tenha, digamos assim, um capital social relevante, ou até mesmo um capital simbólico, como, por exemplo, um presidente da República, um ministro, ou apenas um deputado, ou até mesmo um artista de televisão. Apesar dos estudiosos no Brasil usarem a expressão desinformação para tratar do ecossistema da desinformação em geral, eu acho essa expressão muito limitada. Então eu preferi usar a expressão que o Conselho da Europa usa, chamada desordem informacional. A desordem informacional, ela define o ecossistema além das fake news, ela define o ecossistema da desinformação. Dentro desse ecossistema da desordem informacional, existem três elementos principais: a informação, os mecanismos de disseminação e credibilidade desta informação e o usuário propriamente dito, o consumidor dessas informações. Obviamente, o emissor da mensagem, o emissor da informação, faz parte deste conjunto chamado mecanismos de disseminação e credibilidade. Para essa apresentação, eu destaquei 5 elementos do ecossistema da desordem informacional: o excesso de informação, a ausência de informação, as manipulações narrativas, o agenda settings e a fake news propriamente dita.
O excesso de informação é um problema atual e pela própria internet te oferecendo uma quantidade infildável de informações de diferentes fontes e de diferentes perspectivas. As pessoas costumam se perder no excesso de informação, assim como as pessoas começam a também buscar respostas e buscar soluções em um momento onde tem uma ausência da informação. A manipulação narrativa é uma outra coisa. A manipulação narrativa significa você apresentar uma informação e dar a entender que você quer apresentar uma determinada coisa. Por exemplo, você colocar uma foto de um político e associada a uma notícia de corrupção, mas que não tem nada a ver com esse político da foto. Então você acaba fazendo uma manipulação narrativa associando a corrupção àquele político de forma, digamos assim, subliminar. O Agenda Settings foi descoberto numa pesquisa de 1972 por Maxwell McCombs e Donald Shaw. Eles identificaram, pela análise de diversas notícias, que a mídia ela conduz não ao entendimento da notícia, mas ela conduz nas bases para que você possa interpretar uma notícia como ela quer que você interprete. Isso mexe muito com os vieses que nós vamos ver mais adiante. E por fim, as fake news, cuja sua definição já foi vista anteriormente. As distorções cognitivas elas trabalham controlando e enganando as suas percepções, ou seja, controlando e enganando a sua mente. Para este problema, eu separei 4 elementos: os vieses, a espiral do silêncio, o efeito Dunning-Kruger e as bolhas algorítmicas. E iremos vê-los detalhadamente a seguir. Antes de mais nada, é preciso que você compreenda o que vem a ser um viés cognitivo. Foi o seguinte, nosso cérebro ele tem uma forma peculiar de processar informações e ele não toma todas as decisões. Por mais que você pense que tomou uma determinada decisão, ou por mais que você pense que fez determinada avaliação, o seu cérebro utilizou um atalho para fazer essa decisão ou para fazer essa avaliação. E este atalho é conhecido como heurística, ou seja, dentro das heurísticas nós temos diversos vieses e cada um tem uma característica específica, como vou falar agora. Para isto, eu vou utilizar esse diagrama produzido pelo professor Federico Pérez, professor da especialização da Fiocruz. O diagrama mostra como uma informação se torna endêmica, ou seja, como uma informação sedimenta e faz com que a pessoa leve aquilo com uma convicção, defenda aquela informação com unhas e dentes. E esta informação pode ser uma informação verdadeira ou pode ser uma informação falsa. Como ponto de partida, vamos pegar a exposição seletiva, ou seja, a sua interação com as redes sociais produz informações que levam a estas redes te oferecer informações que ela acredita que seja de seu interesse. Então, quanto mais você interage com essa rede, mais seletiva, mais específica será o tipo de informação que chegará a você. Uma vez que você recebe essa informação, se esta informação dialogar com as suas crenças, você acaba acreditando, mesmo que ela prove que o que você acredita está errado. Isto é o viés da confirmação. O viés da confirmação é você tem uma tendência a acreditar em informações que dialogam com o sistema de crenças que você construiu. Por outro lado, há uma tendência natural de você colocar a informação que você não aceitou ou que você não acredita, que não dialoga com seus princípios e valores, no outro aspecto, que seria o viés da desconfirmação, ou seja, mesmo que aquela informação seja verdadeira, você vai tê-la como informação falsa e vai repetir, confirmar isso o tempo todo com outras pessoas do seu grupo social. Isto está relacionado com o efeito Dunning-Kruger, que é a cereja do bolo, que significa basicamente o seguinte: quanto menos a pessoa sabe de uma informação, mais ela acredita que sabe. Ela ignora a própria ignorância, e nós vamos ver mais detalhadamente a seguir. Ainda neste ciclo, nós temos a dissonância cognitiva, que significa basicamente o processo em que a gente fica na dúvida com relação a uma determinada coisa. Então, se a pessoa entrou em dissonância cognitiva, pode ser um bom sinal. Pode ser um sinal que ela pode vir a mudar de opinião. Agora, se ela não entrou em dissonância cognitiva, é porque ela entrou completamente no ciclo vicioso do viés da informação. E ainda que ela seja exposta a uma dissonância cognitiva,
a própria exposição seletiva, completando o ciclo, pode levar essa pessoa a confirmar suas crenças, sejam elas verdadeiras ou falsas. Isto produz uma tempestade perfeita no entendimento dessa informação, seja ela verdadeira ou falsa. Em 1999, David Dunning e Justin Kruger fizeram uma extensa pesquisa sobre como as pessoas lidam com a informação. Então, nesse teste, ele indicou inicialmente o seguinte: dois gráficos. Um gráfico vertical significa a autoconfiança e na horizontal deste gráfico significa o quanto a pessoa conhece a informação. E ele identificou o seguinte: as pessoas que não conhecem a informação acreditam que conhecem tudo. Isso porque a pessoa ignora a sua própria ignorância. Isso é um problema sério porque se acaba criando uma barreira de ignorância em torno das informações. Isso explica, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje em dia com relação a esta onda de bobagem, essa onda de informação falsa, essa onda de ignorância que nós estamos presenciando no país e no mundo. Tem diversos outros lugares que também passam pelo mesmo problema. E para agravar ainda mais a situação, o estudo levou a compreender que quando a pessoa passa a entender aquele assunto de qual ela era ignorante, ela assume o que ela entende como síndrome do impostor. Ou seja, ela identifica que ela não sabia nada. Então ela fica insegura com essa informação. E aí isso dificultou ainda mais esta pessoa, por exemplo, contrapor-se ao ignorante que tem uma autoconfiança elevadíssima. Só mesmo o profundo estudo do tema vai levar esta pessoa a um dia a ter, digamos assim, um nível de proficiência capaz de debater com a mesma autoconfiança, só que com um nível de conhecimento muito mais profundo. Então, na verdade, é isso. O efeito Dunning-Kruger, ele acaba criando um paredão de ignorância que é difícil de ser transposto. Para isso, é importante trabalharmos nesta informação, desmontando os factóides o tempo todo e entrando nas redes. Mas a própria exposição seletiva produzida pelo filtro bolha das redes sociais, por exemplo, dificulta esse trabalho. A espiral do silêncio é um estudo de 1974 de Elizabeth Noll Newman. Ela avaliou a distribuição das opiniões de vários voluntários e percebeu como esses voluntários se lidam em torno destas opiniões e das suas relações sociais. Em linhas gerais, o estudo demonstrou que as pessoas tendem a aceitar a opinião do grupo em detrimento da sua opinião, com medo de perderem a sua relação social. Ou seja, as pessoas acabam aceitando um fato que ela não acredita, mas que para não perder os amigos, vamos dizer assim. Quem nunca se flagrou, por exemplo, numa mesa de bar, discutindo com os amigos e tal, e você aí acaba fazendo uma espécie de avaliação de quadro quase estatístico. Ou seja, você percebe na mesa quais são as opiniões e avalia se vale a pena ou não ir contra essas opiniões no debate que está acontecendo na mesa de bar. Isso é o processo que você contribui para a espiral do silêncio se você abrir mão da sua opinião e aceitar a opinião da maioria da mesa. Possuem opiniões distintas, a opinião dominante será sempre a opinião do grupo que melhor defende seu ponto de vista. Agora, existem estratégias para minar, vamos dizer assim, a espiral do silêncio, porque a espiral do silêncio ela se consolida em torno de uma informação, de uma verdade, ou de um conceito, e você precisa, de repente, minar as bases dessa espiral, minando, digamos assim, a autoridade dos principais influenciadores, dos principais vozes dentro desse grupo social, e aí você consegue mudar a espiral do silêncio. Quem nunca, por exemplo, nesse mesmo debate de bar, a partir do momento que um dos participantes tem uma opinião diferente e consegue derrubar os argumentos dos participantes, digamos assim, majoritários da mesa, quem nunca, de repente, mudou rapidamente de opinião e trocou para uma opinião contra. Então esse é um processo que ela chama de espiral do silêncio. Esse processo ele acaba cooptando as pessoas em torno das opiniões porque essas pessoas têm medo de serem excluídas do grupo.
E finalmente a questão da fábrica algorítmica do Facebook. Do Facebook porque o Facebook é um dos melhores exemplos de como funciona essa coisa. Eu não vou entrar nos detalhes da fábrica algorítmica porque eu tenho aqui nesse canal um vídeo de 11 minutos que eu falo detalhadamente desse processo e como é que ele funciona. Mas em linhas bem gerais, ele extrai seus dados de todas as suas interações, armazena, processa, compara e com base nessa comparação ele vai inferindo de repente informações suas, inferindo sua orientação sexual, inferindo seu perfil psicológico, inferindo seu padrão de renda. E com base nisso ele define o alvo, tanto de publicidade como de informação. Eles representam, vamos dizer assim, a desordem informacional. A fábrica algorítmica ela está aqui porque ela mostra o seguinte: dentro do Facebook, através da inteligência artificial, através dos algoritmos, é possível reproduzir todos os outros ambientes, é possível recriar todos os vieses, é possível criar todas as interações e a própria rede social potencializa isso. E é o que nós estamos vendo hoje em dia, por exemplo, das redes sociais potencializarem a mentira, potencializarem a informação de uma forma bastante efetiva. Recomendo fortemente que assista o vídeo da fábrica algorítmica para completar o conhecimento. Obrigado. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado e lembre sempre, todas as citações que eu faço dos autores estão aqui embaixo na descrição. Não esqueça de assinar o nosso canal e ativar o sininho para novas notificações.